I always wondered when I went to church on Sundays. I've always been one to, I'm not just a boxer. I do a lot of reading, a lot of studying. I ask questions. I travel these countries. I watch how their people live, and I learn. And I always ask my mother, I said, Mother, how come is everything white? I said, why is Jesus white with blonde hair and blue eyes? Why is the Lord's Supper all white men? Angels are white. Pope and Mary and even the angels. I said, Mother, when we die, do we go to heaven? She said, naturally we go to heaven. I said, well, what happened to all the black angels when they took the pictures? I said, oh, I know. If the white folks was in heaven too, then the black angels were in the kitchen. Isso parece muito interessante. Apreendida pelos agentes. Os bandidos já eram... Na minha infância, eu costumava ligar a TV e passar por todos os canais para ver se eu encontrava algum negro. As poucas vezes que achava, era alguém sendo entrevistado ou em uma posição marginalizada. Nas novelas, somos escravos, empregados, figurantes ou ridicularizados por gostar de alguém branco. Se eu te perguntar o nome dos grandes galãs de novela, quantos negros você conseguiria citar? É como se a mídia dissesse: coitado do garoto negro querendo vencer, querendo a menina bonita ou querendo dinheiro, se ele já nasceu perdendo, com um eterno estigma da sua cor. Não importa o que ele faça, será para sempre um figurante em sua própria vida. Enquanto a sociedade assiste e ri do seu infortúnio, reafirmando a sua posição inferior. No colégio, não era diferente. Os negros eram apenas mostrados como escravos. Me lembro de uma vez na terceira série, em aulas de história, que eram extremamente desconfortáveis para mim. Um dos alunos, ao ouvir que os escravos eram negros, disse à professora que eu também era. A professora, querendo me proteger, disse: não, o Reinaldo é moreno. Como se ser negro fosse algo ruim. A falta de representatividade é algo muito nocivo ao grupo que a sofre. E durante a formação da minha autoimagem e identidade, e essa incessante imposição da mídia, da marginalização, escravidão e exclusão do homem negro, foi um processo bastante penoso. Pior do que se sentir invisível, que é o resultado comum da falta de representatividade, é se sentir estigmatizado de uma maneira tão negativa, que é o que acontece com o negro. Vivemos em um país de supremacia branca, que foi construído com sangue e suor de negros e indígenas. A maioria numérica é minoria. E isso assola e molda a personalidade dos seus jovens até hoje. Eu acho que para mim os jogos eram, além de uma experiência divertida e intelectual, uma forma de escapar dessa realidade que eu julgava desde cedo bastante doentia. Nos jogos que eu jogava como criança, eu não pensava muito sobre isso naquela época. Até porque tinha o Final Fantasy VII, que eu adoro até hoje, e coincidentemente tinha o Barret, que era um personagem negro e forte. E grande parte dos outros jogos eram jogos com animais, tipo Sonic ou Crash, ou então os FPS que eu sempre gostava, e em grande parte deles os personagens usavam luvas. Ser representado nas mídias de entretenimento para um cadeirante é algo praticamente inexistente ou bastante raro. Eu lembro que a primeira vez que eu vi foi no desenho dos X-Men, que tinha o Professor Xavier, que era um cadeirante, e era o mentor do grupo. E ele era super poderoso e inteligente. Era bem legal, enquanto criança, poder ver que, de todos aqueles X-Men, com vários tipos de poder, o líder deles era um deficiente, e que usava a sua mente como poder. Isso me fazia com que eu me sentisse feliz e esperançoso, porque eu via que a minha deficiência
jamais me limitaria, ou me definiria, ou definiria o meu destino. Nos jogos eu cresci sem ver praticamente nenhum cadeirante sendo representado. E muitas vezes eu até achava que não seria interessante representar alguém como eu, né, nos jogos. Mas eu entendo também que seja difícil representar uma pessoa deficiente nos jogos, ainda mais na época que os jogos tinham bastante limitações tecnológicas. Mais tarde, na minha adolescência, era muito difícil ter personagens negros nos jogos. Quando eles existiam, eram figurantes. E se fossem homens, nunca eram fortes ou imponentes. Eram sempre retratados como engraçados ou bobos. Os fortes eram retratados como grosseiros ou de um intelecto menor. Até a chegada do famigerado Grand Theft Auto 3, San Andreas, com o Carl Johnson como personagem principal. De longe, considerado o melhor jogo da série, não só por mim, mas por vários fãs. Jogando esse GTA foi a primeira vez que eu realmente me senti representado em um jogo. E mesmo que o CJ fosse um estereótipo negativo, isso não tirou o brilho de finalmente ter um personagem negro como personagem principal de uma história. Para mim é importante que haja essa representatividade em todas as formas de mídia e comunicação, porque nós somos pessoas normais como qualquer outra. Nós só temos nossas limitações físicas. E a gente não quer que seja isso que nos defina como pessoa. Muitas vezes as pessoas ficam com dó da gente ou nos julgam ser incapazes de fazer algo. Mas para mim, a única incapacidade que eu acho que a gente tem é a incapacidade de desistir. Muitas vezes as pessoas tratam a gente, as pessoas com deficiência, com um carinho excessivo, que vem de uma certa dó que elas têm da nossa condição. E outras, por outro lado, tratam de forma até ríspida e ignorando completamente a nossa deficiência. E a dica que eu dou é, se você tem dúvidas de como tratar uma pessoa que tem uma diferença, é sempre pensar que você deve tratar as pessoas da forma que você gostaria de ser tratado. O importante é mostrar que essas nossas limitações fazem parte de quem nós somos. E independente de como cada um lide com as suas próprias limitações, as pessoas têm que entender que as diferenças são uma coisa normal de se ter e que a representatividade é fundamental nesse entendimento. O preconceito é, além de outras coisas, uma forma de rotular. E nenhuma pessoa deve ser rotulada. Quando rotulamos alguém, é como uma sentença de morte. Acreditamos que aquela pessoa será sempre daquele jeito. E mesmo que ela mude, ela sempre permanecerá em um determinado caminho. O engraçado disso é que a pessoa que faz essa rotulação é justamente a pessoa que fica limitada na sua percepção do mundo e das outras pessoas. E é por isso que elas se surpreendem quando algo fora do que imaginavam acontece. Em outras palavras, o preconceito limita apenas o preconceituoso. Há muitos anos, em 1986, a Nintendo lançou um jogo chamado Metroid. Era um jogo futurista, sci-fi, e nele você jogava com Samus, o melhor caçador de recompensas da galáxia. Durante o jogo inteiro, o personagem usa uma armadura para enfrentar os diversos perigos desse futuro hostil. Mas seus poderes e habilidades davam a impressão de que qualquer desafio que surgisse, ele enfrentaria sem a menor hesitação ou dificuldade. Um personagem extremamente forte, habilidoso, lutando contra os piratas espaciais que destruíram vários planetas. Muitos jogadores colocaram Samus como um dos personagens mais fortes do videogame. E no final do game, o herói finalmente tira seu capacete. E para a surpresa dos fãs, Samus era uma mulher. Se fosse mostrado que ela era uma mulher desde o início, tanto da minha fala
quanto no jogo, muitos ouvintes e jogadores não dariam tanto crédito para sua força e seus feitos. Muitos que adoraram o jogo nem o jogariam. O fato de mostrarem isso apenas no fim foi uma ideia genial para evidenciar que rótulos nunca devem ser utilizados, pois eles apenas limitam a percepção do observador sobre as capacidades de uma outra pessoa. E assim, Samus se tornou a personagem feminina mais importante do mundo dos jogos. Recentemente eu comprei um jogo que foi muito bem aceito pelo público e tem uma história boa e uma jogabilidade boa também. Ele chama The Surge. O jogo se passa em um futuro onde a Terra está prestes a ser extinta e os seres humanos usam exoesqueletos para maior eficiência em seus trabalhos. No começo do jogo, você está sentado em um ônibus e indo para a empresa onde você vai começar seu novo trabalho e vai ganhar um exoesqueleto também. E ao chegar no seu destino, você começa a controlar o personagem. E é isso daqui que o jogador vê. Nesse momento, até eu achei que ele ia se levantar e sair do ônibus, mas ele não se levantou. E eu fiquei muito feliz e vi que aquele jogo feito para todas as pessoas foi feito com pessoas como eu em mente, né? E o sentimento disso foi impagável. A falta de representatividade na mídia é um fator que me atinge profissionalmente também. Como modelo, eu sempre tive muito menos trabalhos do que os meus amigos brancos. A maioria dos trabalhos são para modelos brancos, o que não precisa de nenhum levantamento de dados mais preciso. Basta ligar a TV ou olhar as revistas. Quando querem usar negros em alguma propaganda ou comercial, a mulher negra é muito mais utilizada do que o homem negro. Os estigmas negativos criados pela sociedade para o homem negro ainda fazem com que tenhamos uma imagem muito distorcida da realidade. O negro é visto muitas vezes como uma figura ameaçadora ou insegura de se ter por perto, perdendo assim a credibilidade de vender sua imagem. É muito triste para mim saber que existem muitas pessoas que estariam menos propensas a adquirir um produto ou roupa que eu apresentasse como modelo. Eu costumo brincar com minha mãe. Quando eu saio, ela sempre me diz para ter cuidado. Mas em todos os lugares que eu vou, as pessoas muitas vezes mostram um cuidado que ela me pede ao passarem perto de mim. Muitas até evitam passar ao meu lado em algumas situações. Qual muñeco es bonito? ¿Cuál muñeco es feo? ¿Cuál muñeco es malo? Este, ¿Y por qué? porque, bueno, este es moreno y este es blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Cuál muñeco te gusta más? Este, ¿Cuál muñeco es bueno? este, ¿Y por qué? porque no me dan miedo los güeros porque tengo más confianza con un poco más así como este, no tengo mucha confianza. ¿Cuál muñeco es malo? Já fazia um tempo que eu não jogava Assassin's Creed, e é uma franquia com histórias brilhantes. Porém, eu estava meio estagnado desses heróis que são sempre as mesmas coisas e as mesmas histórias e estereótipos e os seus romances com as lindas mulheres e blá blá blá. Até que o Cláudio me disse para jogar o Assassin's Creed Origins, a história de Bayek, um Medjay que protege o povo do Antigo Egito, da tirania dos faraós. Aquele que deu origem à tão aclamada Ordem dos Assassinos, que é o mundo do jogo. O jogo se passa em 48 a.C. e mostra como naquela época o Egito já era cheio de história, cultura, religiosidade e de um povo negro. E eles eram faraós, reis, rainhas e guerreiros. Para alguns,
talvez não seja o melhor jogo da série, ou não tenha as melhores mecânicas, mas para mim, foi o jogo em que mais me senti feliz jogando, e que mais tive curiosidade sobre os personagens e a história. Sempre que eu vou jogá-lo, eu me sinto muito feliz e satisfeito com o cuidado e carinho que foi dedicado para que esse jogo fosse feito. Hoje, e praticamente todos os dias, eu e o Rei jogamos um novo jogo que foi lançado, que é um Battle Royale, que teve um cuidado maravilhoso com seus personagens. Desde que nós começamos a jogar ele, nós comentávamos felizes sobre o quão inclusivo esse jogo é, e que isso nos dava uma esperança sobre o futuro dos jogos. Porque não só os personagens, mas os dubladores também são pessoas de diferentes culturas, etnias e gêneros. E é incrível o quão inclusivo ele é. E incrível como é bom ter um jogo de grande sucesso que finalmente representou pessoas que nunca haviam sido antes representadas. Small up yourself. It just shit's coming true. I see you shaking, and it ain't 'cause it's cool. It's the first time that I've had a character that is so representational of my makeup. As a person who has a multicultural background, it means a lot, but I love how valuable she's become on every team. Well, when I saw his photo, I went, wait a minute here. These look like my relatives. I was honored. I'm still honored that there is a native person in these games and that you guys said, hey, will you bring a little life to him of the culture that you're representing? And I said, absolutely. To have female representation that is strong, that isn't overly sexualized, and doesn't have to just be like a boy, but she can be a woman. Tell Death I said hello. Just even psychologically, how important it is for people to see just positive representations of people they might not otherwise know. People who look like themselves, or people that look like people that they don't necessarily know in their everyday. The number of non-binary and trans people who have reached out to me, it's been so wonderful and so great to see them as excited as they are for actually having a character who represents them. I'm so grateful that we as a collective have done something that has made them feel that they matter and they're represented and they're being listened to and they're valid. Oh, it's so good! I was like, yes! I hope it lasts forever. Yeah, I'll say that. I hope Apex lasts forever. Esse jogo me deu muita esperança em ver o comprometimento dos seus produtores com essa questão tão importante que é a representatividade. Eles continuam criando personagens novos, e eu sei que em algum momento eles irão adicionar um campeão negro. Eu espero que ele seja forte, que inspire confiança e que principalmente tenha uma imagem positiva. E seria bem legal se ele fosse brasileiro também, né? E quem sabe ele podia ter uma juba como a minha. Não custa sonhar, né? So anyway, I was always curious. I always wondered why. You know, Tarzan is the king of the jungle in Africa. He was white. White man. I saw this white man swinging around Africa with a diaper on, hollering. Oh! Do you all see Tarzan over here? Right. Tarzan? And all the Africans, he's beating them up and breaking the lion's jaw. And here's Tarzan talking to the animals, and the Africans been there for centuries, and he yet can't talk to the animals. Only Tarzan can talk to the animals. Recentemente, a nova 007 e a Pequena Sereia foram anunciadas e serão atrizes negras. E obviamente a sociedade não gostou nem um pouco. O preconceito é escondido no pedido de que essas representações sejam fiéis às origens dos personagens. E muito ódio e racismo é mostrado nessas situações. Não só aos atores, mas também aos produtores que são acusados de forçar a inclusão do negro nessas histórias. É muito importante que esses personagens possam ter uma versão negra. Mas, mais importante ainda, ao meu ver, é que criemos novas histórias com protagonistas negros e usemos as poucas que não foram apagadas pelo eurocentrismo. Reviver Zumbi, Shaka Zulu, Besouro
e todos os grandes negros e negras que viveram neste mundo. Para mim, é necessário que a representatividade seja total. O negro participar de um programa ou de uma história que já existe é válido, mas é figuração. Para mim, representatividade é que o negro possa ter o seu próprio programa e seus convidados, e possa escrever suas histórias e interpretar seus heróis. Que possamos finalmente sair da figuração e assumir os holofotes para contar e viver as nossas histórias e perspectivas.